Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse vídeo do canal. Bom pessoal, eu quero continuar, né, aquele papo ali de questão de exclusividades, né? Depois do anúncio do Forza Horizon 5 aí do Xbox, né, para os consoles PlayStation, uma questão veio à tona aí e eu já costumava ver isso muito pela internet, né? YouTubers, no X principalmente você vê muito isso, e até em grupos de Facebook também, de pessoas, né, apostando que a Sony também vai seguir a mesma estratégia, né? Aí, quando você pergunta por quê, o cara te responde, porque a Microsoft levou os jogos dela para PC, porque a Microsoft faz isso há muito tempo, e a Sony seguiu o mesmo passo. Bom, não é exatamente a mesma coisa. Porque a Microsoft ela lança os jogos Day One no PC, na Steam, no Game Pass. Já a Sony ela espera alguns anos para lançar. Eu acho que o único jogo que a Sony lançou, né, ultimamente ela tem lançado aí Day One para PC, né, e PlayStation, né, juntos ali foi o Helldivers 2, né, que foi um sucesso na Steam. Isso mostra que a estratégia de lançar jogos Day One no PC ela é boa. Talvez é por isso que a Microsoft prefira lançar os jogos dela Day One no PC do que esperar como a Sony faz 1 ou 2 anos, né? E esse fato da Sony esperar esse tempo para poder lançar os jogos no PC quer dizer somente uma coisa, que a Sony está preocupada com as vendas de console PlayStation. Obviamente, se a Sony lança os jogos dela Day One no PC, ela vai canibalizar as vendas do PlayStation. E a Sony sempre, desde o início, a prioridade da Sony desde o lançamento do PlayStation sempre foi vender PlayStation. Tá? A estratégia da Sony é essa: vender consoles hardware PlayStation para vender jogos. Essa é a estratégia da Sony e ela, obviamente, não vai mudar ao longo dos anos. Então, algumas pessoas apostam nisso e eu sou totalmente contra. Eu acredito que isso nunca vai acontecer. Porque a Sony, desde o começo, desde o lançamento do PlayStation 1, ela sempre deixou bem claro que o PlayStation 1, o PlayStation, né, a marca PlayStation em geral, ela é muito importante para a Sony. Hoje é o maior ativo que a Sony tem, tá? Então, assim, eu vou passar algumas coisas aqui e vocês vão acompanhar comigo como a Sony agiu ao longo dos anos, né, com o PlayStation, e eu quero entender da onde que as pessoas, claro, cada um tem o direito de pensar o que quer. Eu estou passando aqui o meu ponto de vista, eu estou defendendo porque eu acho que isso não vai acontecer, que a Sony não vai lançar os jogos importantes dela, assim como a Microsoft está fazendo, né? Forza, Gears, Halo, provavelmente serão anunciados Gears e Halo. Eu acho que ainda esse ano a Microsoft deve anunciar aí, e vai me surpreender, né, se a Microsoft não anunciar o Gears e Day, né, aí para PlayStation Day One. Eu aposto que isso possa acontecer. Eu duvido muito, mas de verdade mesmo, que a Sony um dia lance, tá, Gran Turismo, God of War, The Last of Us, esses jogos aí fortes dela e que fazem vender o console PlayStation, por mais que muitas pessoas digam de não, fazem sim com que a Sony venda o seu videogame, ok? Eu aposto que isso nunca vai acontecer. E eu quero passar algumas coisas. Vamos ver algumas coisas aqui para ver como que a Sony agiu, né, e age até hoje no mundo dos games, para entender o porquê que eu acho que isso não vai acontecer e para entender o porquê que algumas pessoas tendem a dizer que a Sony vai fazer a mesma coisa. Parece que as pessoas não acompanham como que a Sony participa, né, no mercado de games. Então, olha só, no lançamento do Sega Saturno, eu quero voltar nos anos 90. No lançamento do Sega Saturno, a Sony também resolveu lançar o seu primeiro console, que foi o PlayStation 1. E já no anúncio do console, a Sony mostrou como ela viria para trabalhar ao longo dos anos no mundo dos games, sem dó de ninguém, e é porrada para todo lado. E a Sony sempre mostrou que ela também é uma empresa abusada. Quando a Sony anunciou o PlayStation 1, foram essas 3 palavras ditas aqui que mataram o Sega Saturno, e foi onde a Sony mostrou que ela não estava para brincadeira. $299. Ou seja, né, naquela época o Sega Saturno tinha sido anunciado por $399, né? A Sony foi ali e anunciou o PlayStation 1, e o Steve Race, na época, que era o CEO do PlayStation América, ele subiu no palco e disse somente $299, ou seja, no $299. Ele anunciou, né, que o PlayStation 1 seria lançado por $100 a menos do que o Sega Saturno naquela época. E, caras, aí você vê como que a Sony sempre foi uma empresa abusada, né? O cara chegou ali, mano, na maior cara dura, a única coisa que o cara falou foi 299 e saiu do palco. E o outro cara que estava apresentando depois ficou olhando pra cara dele rindo, entendeu? Então, assim, a Sony, ela é uma empresa que, cara, se ela vê uma oportunidade, ela pisa na cabeça e não tem conversa, tá ligado? Isso já aconteceu com a Microsoft também. Quem não lembra, no lançamento do Xbox One, que o Xbox One foi anunciado na época por $499, com obrigatoriedade de Kinect,
você não, a Microsoft disse que inicialmente você não poderia, né, tinha o DRM, se eu não me engano que se chamava, você não poderia emprestar os seus jogos para amigos, né, você teria que logar o teu console ali a cada 24 horas para poder, né, reconhecer, né, que os jogos eram seus e toda essa palhaçada que a Microsoft anunciou. Aí o que que a Sony fez, né? A Sony foi lá e anunciou o PlayStation 4 por $399, né, e depois teve essa cena aqui, cara, que é uma cena, porra, essa cena aqui ela é icônica, né? Ela é muito maneira, né? E tipo assim, eu gosto de Xbox, tá ligado? Mas essa cena ela é engraçada até hoje, né, cara? Que foi os camaradas zoando, né, o Xbox ali e mostrando como é que você emprestava um jogo do PlayStation 4, né, pra um seu amigo, né? Que foi esse vídeo aí, ó, que ele é marcante. Esse vídeo é muito da hora, velho. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Bom, então vocês puderam perceber aí algumas coisas, né? Que a Sony, além de, tipo, se ela tiver a oportunidade de te destruir, ela ainda vai pisar na tua cabeça, né? Não tem conversa com a Sony quando se fala de PlayStation. Eu não sei aí nas outras áreas da Sony, porque eu não acompanho filmes, músicas, eu não sei como é que funciona, tá? Porém, na área dos games, que nós acompanhamos, nós sabemos que é assim, tá? E alguns outros vazamentos também, né? Outras coisas que aconteceram também mostram que a Sony, com relação ao PlayStation, ela faz qualquer coisa pelo PlayStation, né? Para ter, né, para continuar que o PlayStation seja o líder de mercado, que ela continue vendendo muito PlayStation, que ela continue tendo os faturamentos que ela tem, né? E ela não quer saber de ninguém, ela não quer saber quem tá na frente dela, ela quer passar por cima, tá? E aconteceram algumas coisas aí, né? Naquela época que a Microsoft também quis comprar, né, a Activision aí, né, por $70 bilhões. Nós vimos que a Sony se meteu no meio, a Sony entrou no meio desse processo, acusando a Microsoft, de que a Microsoft queria criar um monopólio, que a Microsoft queria comprar o Call of Duty para tirar o Call of Duty do PlayStation, né? E agora, né, recentemente, agora em 2025, nós vimos aí os relatórios de quanto o Call of Duty vende no PlayStation, né, e o porquê da preocupação da Sony. Ou seja, a Sony realmente se preocupa com o PlayStation. Também, né, tiveram vazamentos aí da própria Microsoft acusando a Sony, sempre nesse assunto aí do FTC, né, com documentos vazados, a Microsoft acusando a Sony de pagar estúdios para poder, né, com que esses estúdios não levem, né, não assinem contratos com a Microsoft para não levar esses jogos até o Xbox Game Pass e para o Xbox. Nós sabemos que a Sony faz isso, ela assina contratos de exclusividade com jogos e nós vamos falar sobre isso aqui para poder fazer com que esses jogos não cheguem na sua plataforma rival, porque para a Sony o Xbox é o seu maior rival, é o único console do mercado aí de alto rendimento, né? Porque eu acho que a Nintendo ela corre por fora ali, né? A Nintendo eu acho que ela é única, é o único videogame que a gente pode dizer que realmente tem jogos exclusivos, né? É a Nintendo. Então a Sony, o que ela puder fazer para poder manter o PlayStation em primeiro lugar, manter o PlayStation vendendo bem, ela vai fazer. Ela já deixou isso muito bem claro, né? E tipo, nesse acordo que eu falei aí, né, na questão dela assinar, né, assinar contratos com as empresas aí, para as empresas não levarem jogos para o Game Pass, não levarem jogos para o Xbox, aconteceu, né? Aquela questão ali do Resident Evil Village, que ela fez um contrato, né, com a Capcom, para poder a Capcom não levar, né, os Resident, os jogos dela para serviços de assinatura, né, Game Pass, entre outros serviços de assinatura. Então, assim, galera, o que rola é o seguinte, a Sony, se ela puder, ela vai fazer de tudo pelo PlayStation. Ela já mostrou que é assim que funciona. A Sony não tem dó de ninguém, a Sony não quer fazer acordo com ninguém, a Sony quer o PlayStation em primeiro a todo custo, independente do que ela vai ter que fazer, obviamente dentro das legalidades, o que ela vai ter que fazer, obviamente, para poder ser a primeira colocada. E mesmo agora, nesses últimos anos agora, nós vimos jogos exclusivos do PlayStation que não foram anunciados para Xbox. Exemplo, Days Gone mesmo, é um jogo que a Sony provavelmente não vai trabalhar com o segundo, né? Teve alguns problemas ali com o estúdio do game, né? Algumas tretas aí, e pelo jeito eles não vão desenvolver o segundo, e a Sony não leva o jogo para outra plataforma. Levou o jogo para o PC, obviamente, ela faz essa estratégia de levar jogos para o PC, por mais que os jogos no PC da Sony, lançando depois, como eu já falei no início do vídeo, eles flopem, mesmo assim a Sony não troca a sua estratégia de colocar os jogos Day One, e obviamente isso é visando o PlayStation 5. Para não canibalizar as vendas do PlayStation 5. Ela lança jogos no PC, os jogos flopam e ela continua lançando esses jogos que poderiam ser sucesso sendo lançados Day One lá 2 anos depois, 1 ano e meio depois, sem se importar se vai vender muito ou se vai vender pouco. Ela lança. O que vender para ela, ao que tudo aparenta, tá bom. É assim que funciona, tá? E nós vemos aí jogos que ela fez acordos. Exemplo, Forspoken, né, que saiu aí para PlayStation 5 e PC. Forspoken foi um fiasco. Mesmo assim, ela não se desesperou e levou para o Xbox, certo? Nós vemos aí o Final Fantasy Remake.
Até hoje, não chegou no Xbox, não foi anunciado. Rumores, e todos os meses, 2, 3 rumores diferentes ao longo desses anos, e até agora, nada. A Square já falou que vai trabalhar com mais jogos pro Xbox, mais os Final Fantasy Remake e o Final Fantasy, que foi lançado agora, o Rebirth, também nada de ser lançado pro Xbox. Acordos da Sony com a Square, assim como foi um acordo o Forspoken, assim como o Silent Hill 2 Remake é um acordo da Sony com a Konami, e o jogo também não chegou no Xbox ainda. Dizem que vai chegar, quando nós não sabemos, mas são acordos que a Sony faz até hoje. Black Myth Wukong, rola aí, né, o papo de que é uma exclusividade, outros dizem que é problema do hardware do Xbox Series S, mas o que importa é que o jogo até agora não foi lançado no Xbox. Provavelmente sim, uma outra exclusividade da Sony para tirar jogos do Xbox para poder fazer o quê? Para ter jogos exclusivos no seu console e fazer com que as pessoas comprem um PlayStation 5 para poder jogar esses jogos. Temos um outro jogo agora que foi mostrado no trailer que provavelmente vai ser incrível, que é o Phantom Blade. Outro jogo de um estúdio asiático e que a Sony fez um acordo e será lançado só para PlayStation e não vai ser lançado para Xbox. Já falaram que não tem previsão de ser lançado para Xbox esse jogo. Assim como vários outros jogos. Jogos que a Sony faz remake, jogos que a Sony faz remaster, e ela mesmo assim não leva esses jogos para Xbox. Então, o que faz vocês pensarem que a Sony vai de um momento ao outro mudar a sua estratégia e levar os jogos pro Xbox, que para ela é o maior rival que ela tem no mundo dos games? Não vai acontecer, galera. Isso não vai acontecer. Tipo, se ela quisesse realmente, a qualquer custo, vender jogos, ela anunciaria os jogos Day One na Steam, que provavelmente ela venderia muito. Vocês acham que um novo God of War, quando ela anunciar, se ela anunciasse Day One no PC, na Steam, não venderia muito na Steam? Óbvio que venderia, porém, isso faria com que ela vendesse menos PlayStation 5. Porque pessoas que têm um PlayStation 5 e hoje têm um PC, se ela lançasse o jogo lá no PC, provavelmente essas pessoas não teriam mais um motivo para ter um PlayStation 5. Assim como hoje em dia, muitas pessoas acham que não há um motivo ter um Xbox porque os jogos da Microsoft rodam no PC. E se você tiver um PC minimamente bom, você vai rodar melhor do que um Xbox roda. É simplesmente isso que acontece. Então, eu defendo essa hipótese de que isso nunca vai acontecer. E eu acho que as pessoas que pensam que a Sony, de um momento para o outro, ela vai decidir levar os jogos exclusivos dela para o Xbox porque a Microsoft está fazendo isso, eu acho que essas pessoas estão equivocadas. Eu acho que essas pessoas não conhecem realmente como a Sony trabalha no mercado. Então, eu acho que isso não vai acontecer nunca por parte da Sony. E se a Microsoft está fazendo isso, se a Microsoft acha que fazendo isso para ela é bom, e eu acho que é bom o fato da Microsoft levar os jogos para o PlayStation, porque o PlayStation é uma plataforma gigantesca, tem uma base instalada gigantesca, de pessoas que realmente vão comprar os jogos, né? Não que a galera do Xbox não compre, porque eu tenho o Xbox e compro, apesar de assinar o Game Pass, compro o jogo. Vários meus amigos compram jogos no Xbox. Isso é uma falácia de que o pessoal do Xbox não compra jogos. Isso não existe, isso é uma baboseira, ok? Mas a galera do PlayStation tá mais acostumada com isso por não ter um Game Pass lá. É óbvio que se um jogo lança no Game Pass, pessoal, pra que eu vou gastar 350 conto se eu já pago o Game Pass? A Microsoft me dá essa possibilidade. Se ela me der essa possibilidade e eu pago o Game Pass, é inútil, cara, que eu vá lá pagar 350 jogos. O que eu faço é fazer um upgrade. Exemplo, tem uma versão que vai lançar 5 dias antes, 3 dias antes. Geralmente, na maioria das vezes aqui pro canal, eu assino para poder R$100, 80, que seja, para poder trazer um conteúdo antecipado aqui no canal, porque eu não recebo nada. Então, para mim, é importante. Mas muitas pessoas não assinam, mas ok, é uma escolha. A Microsoft te dá essa escolha, certo? Então, na relação de jogos do PlayStation saírem e serem lançados para Xbox, minha opinião sincera, não vai acontecer, porque pra mim, olhando todas essas coisas que acontecem e outras coisas eu deixei pra trás, tá? Vendo essas coisas que aconteceram ao longo dos anos e que vem acontecendo até hoje, que a Sony não deixa essa questão de assinar exclusividade, nem que seja temporariamente pro PlayStation de lado, tá? Ela não quer dizer que a Sony vá levar os jogos pro Xbox. É isso que eu penso. E eu acho que realmente nunca vai acontecer. Eu posso estar errado? Esse vídeo meu aqui pode virar chacota daqui a 1 ano, 2, quando a Sony começar a anunciar os jogos? Pode. É um risco meu estar fazendo um vídeo desse e dando essa opinião, certo? Mas eu prefiro correr o risco porque eu acho que, né, eu tenho um canal aqui, então eu tenho que falar o que eu penso. E é isso que eu penso com relação a jogos do Xbox chegarem ao PlayStation e jogos do PlayStation chegarem ao Xbox. Eu acho que se a Microsoft adotou essa estratégia, é uma via de mão única. A Microsoft fez porque ela quis, provavelmente não tem um contrato lá que a Sony tenha que fazer a mesma coisa, e a Sony não vai fazer a mesma coisa. E como a Sony, tipo,
vê o Xbox como um rival, eu acho que isso é um presente que a Microsoft está dando para a Sony, o fato dela, basicamente, né, estar desistindo dos consoles da Xbox. Porque, galera, sejamos sinceros, tá? Eu raciocinei muito sobre isso depois do vídeo que eu fiz, eu vi vídeos de outros influenciadores, eu não gosto de ver vídeos de outros influenciadores antes de fazer os meus vídeos para não influenciar, né, naquilo que eu penso, porque muitas das vezes você acaba vendo a opinião e você muda a opinião, então eu prefiro ser sincero e dizer aquilo que eu penso. E depois de ter visto o vídeo de vários influenciadores de Xbox, eu continuo pensando a mesma coisa, tá? Eu acho que o próximo Xbox que a Microsoft lançar, se ela começar a lançar os jogos dela Day One no PlayStation, eu acho que a Microsoft nem deveria lançar uma próxima geração, que a Microsoft vai passar vergonha em relação a vendas, tá? Porque se os dados indicam que os últimos Xbox Series X e S eles venderam em média de 30 a 35 milhões, eu acho que a próxima geração com jogos lançando Day One no PlayStation, eles não vendem 15. É o que eu penso, tá? E uma outra coisa, né, galera? A Microsoft também adotou essa estratégia e, ao que parece, a Microsoft também não tá muito afim de vender console, porque a Sony, ela faz de tudo para vender o PlayStation. Ela faz promoção, ela coloca o valor do videogame lá embaixo. Nós vimos aí, chegou a ter PlayStation, eu vi promoções em grupos que eu participo, né, no Brasil, de PlayStation em promoção aí no valor de R$ 2.600, R$ 2.700, basicamente o valor do Xbox Series S. Se você não vê uma promoção dos Xbox Series X, Series S, a Microsoft teve um aumento aí no Brasil, aqui na Europa também. E outra coisa, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando há 2 semanas atrás que aqui no Reino Unido, onde eu moro, não tem Xbox para vender, galera. Nas maiores lojas não tem Series X e nem S para poder vender. E o Reino Unido é o maior mercado europeu da Microsoft. Como que a Microsoft, no seu maior mercado europeu, não tem videogame para vender? Ou seja, a Microsoft, ao tudo indica, ela vai lançar uma nova geração e que talvez possa ser a última geração de consoles, porque a Microsoft realmente não parece estar interessada em vender Xbox, porque ela não faz nenhum esforço para vender Xbox. Depois é inútil dizer, porra, mas as pessoas não compram. Como que você vai comprar? Não tem para vender, cara. Tudo bem, você não quer fazer uma promoção? Ok. Tipo, é um direito seu não fazer promoção, mas pelo menos disponibilize o seu aparelho para que as pessoas possam comprar. Porque se não tiver numa loja, o cara vai esperar 1, 2, 3 dias, o cara quer comprar um videogame, ele vai comprar um PlayStation 5, ele, sei lá, dá um upgrade, faz um upgrade, se ele tiver um PC, compra com aquele dinheiro, ele compra uma placa de vídeo, faz um upgrade no PC dele, compra um Nintendo Switch, que agora vai lançar o Nintendo Switch 2, nós não sabemos ainda certo a potência dele. Ou seja, o cara vai fazer uma outra coisa, ele não vai ficar esperando a vida inteira a empresa disponibilizar o videogame para vender. Para vender tem que ser interesse da empresa. Eu quero comprar, eu tenho que ir na loja e comprar. Mas, cara, a Microsoft, ao que parece, não quer vender Xbox. Ao que parece, a Microsoft realmente desistiu, tá? Eu não estou falando que ela desistiu, mas o que dá a perceber é que ela realmente desistiu do Xbox. Então é isso, galera. Eu queria fazer um vídeo aqui dando a minha opinião de por que eu acho que a Sony não vai levar os jogos para o Xbox nunca. Porque a Sony, ela, ao contrário da Microsoft, ela dá valor para o PlayStation, né? Coisa que parece que a Microsoft não faz, que é dar valor, né, ao seu consumidor com relação a hardware Xbox, tá? É o que a Sony faz lá no PlayStation. Ela tenta, a todo custo, fazer com que o PlayStation continue vendendo muito e que o PlayStation continue na frente e que as pessoas tenham diferenciais no PlayStation, por mais que muitas pessoas insistem em dizer que jogos exclusivos não fazem diferença. Eu acho que ainda faz diferença, né? Por isso que o PlayStation vende mais do que o Xbox, beleza? Tamo junto, um grande abraço, fui.